Fala, meus amigos, estamos iniciando aqui mais um podcast da Gestores da Telecom e hoje eu tenho a honra aqui de trazer uma turma de peso. A gente vai falar logo mais sobre essa equipe aqui, essa galera que vem fazendo acontecer no setor. É uma empresa que eu admiro bastante. Antes de tudo, eu gostaria de pedir para que vocês seguissem o nosso canal, compartilhassem, se inscrevessem. Quem está gostando do conteúdo aí, interaja bastante conosco. Agradecendo também a nossa empresa parceira Itelecom Tech, que vem nos apoiando no nosso projeto desde o início. A Faz Produções, que está nos ajudando aqui. Toda a liderança da Futurcom, a pessoa do Fábio, a Adriana, todo esse time que abriu esse espaço maravilhoso aqui para que a gente possa fazer esse podcast fantástico dentro do evento. E hoje, nada mais, nada menos, né? Chega de conversinha, vamos apresentar essa equipe, essa galera de peso aqui, que é da Desktop Empresas. É uma empresa que a gente vai contar um pouquinho da história e do que eles vêm fazendo no setor, né? Eu estou com o Fernando, que é o Head de B2B da Desktop. Seja muito bem-vindo, Fernando. Primeiramente, obrigado pela tua presença aqui. Eu tentei roubar ele ali dentro do estúdio, que estava uma correria, sucesso total, né? Fernando, seja muito bem-vindo aí. Muito obrigado, Edão. Muito feliz de estar aqui nesse podcast, falar um pouco sobre a Desktop Empresas. O evento tem sido fantástico, bastante movimento, revendo bastante amigo, conhecendo novas pessoas. Então o evento tem sido bastante satisfatório para a gente aqui, a nossa participação. Boa, e o Fernando não veio sozinho, tá, galera? Ele trouxe também aqui com ele o Júlio Nascimento, é uma pessoa que eu conheço também há bastante tempo, é o nosso gerente lá de B2B. Júlio, fala um pouquinho aí de você, seja muito bem-vindo, tá, Júlio? Obrigado, Edão, bom dia, é um prazer estar aqui com você, tá? Galera da Gestores da Telecom, cara. E como você falou, né, um pouquinho de tempo já que a gente se conhece, quase 5 anos aí de casa, né, cara? Então é bacana, é um prazer estar aqui com você. Boa, o que você está atuando na Desktop atualmente, Júlio? Hoje eu estou cuidando da vertical de atacado, tá? A gente cuida de SP, provedores de internet, brokers. Então a minha atuação está dentro desse segmento agora. Perfeito, a gente vai comentar também um pouquinho mais adiante desse bate-papo, tá, galera? Boa. Estamos aqui também com nada mais, nada menos com o Léo, né? O Léo é o nosso gerente lá também. Léo, seja muito bem-vindo, comente um pouquinho sobre você, o que você está fazendo dentro da Desktop atualmente. Cara, primeiramente agradecer pela participação aí, Edão, agradeço pelo convite, é uma felicidade, a gente foi a caminho de 2 anos aí já na Desk. Quando eu cheguei aqui, estava com outra visão. O Fernando, desde a chegada do Fernando, a gente mudou muita coisa. A gente tem agora, cuido hoje de toda a parte de governo, meu par com o Júlio cuidando aí a parte de atacado. E estou com a missão agora de estruturar toda a parte aí de canais indiretos aqui do B2B, para estruturar essa parte de canais, que a gente tem muita expectativa para o ano de 2026. Bacana. Hoje aqui, nossa galera, nosso público que está assistindo, acompanhando, todos os provedores aí, que estão precisando aí de um apoio aí extra aí. Fernando, vamos iniciar aqui esse bate-papo. O que é a Desktop? Quem é a Desktop? Conta um pouquinho da história da Desktop aí para quem ainda não conhece, né? É uma empresa bastante conhecida, mas sempre tem alguém que quer saber um pouquinho mais, né? Maravilha. Bom, a Desktop ela tem uma história maravilhosa, né? Uma história muito linda que nasceu lá em 97, na região ali de Sumaré e Campinas. Veio crescendo bastante ao longo dos anos. E em 2020, né, por volta de 2019, 2020, passou a investir na aquisição de novos provedores, chegando a um atendimento de 200 cidades. Então hoje a Desktop está presente em 200 cidades, com aproximadamente 1.200.000 clientes conectados nessas 200 cidades, né? E o foco da Desktop sempre foi atuar no interior de São Paulo. Então essas 200 cidades são no interior de São Paulo e litoral. Então a gente está em Praia Grande, está em Santos, está em Sumaré, São José dos Campos, está em Sorocaba, Campinas, Ribeirão Preto, Lençóis Paulista. Então a gente está com um nível de capilaridade super interessante. E eu estou na Desktop, vou fazer 1 ano daqui a alguns dias. Então dia 7 de outubro eu faço 1 ano de companhia.
Para mim está sendo muito gratificante esse desafio do B2B, que foi organizar toda a área de negócios B2B, partindo desde a área de vendas até a área de faturamento. Então a gente organizou toda essa equipe, e o que me deixa muito feliz de atuar dentro da Desktop é a capacidade que as pessoas têm de trabalhar lá dentro da Desktop. A rede da Desktop é uma rede super estável, uma rede de altíssima disponibilidade, de altíssima capacidade. Então, com toda essa capacidade da Desktop, eu falei, mas por que a gente não utiliza essa capacidade para atender empresas também? Então, a quantidade de empresas que tem nas 200 cidades da Desktop é gigante o potencial, tanto para atender o mercado de provedores, que aí é liderado pelo Júlio, quanto para atender o mercado do setor público, que aí é liderado pelo Léo, quanto de empresas privadas, que é liderado pelo outro gerente de vendas, que é o Rogério, né? E aí, olhando essa segmentação, a gente tem potencial de atendimento em todos esses segmentos. Então, hoje a Desktop já fornece no segmento de atacado para as Big Telcos, para provedores regionais, provedores locais, e fornece também para brokers, onde a gente se credenciou com diversos dele para oferecer serviços de conectividade. Na parte de empresas e setor público, além da gente fornecer a conectividade, a gente também fornece um portfólio de serviços mais completo. Então a gente incrementou para o nosso portfólio tanto a possibilidade de se conectar a grandes provedores de cloud, a gente tem o Wi-Fi gerenciado, acabamos de conquistar um projeto super importante do governo federal voltado para atendimento de escolas. Então nós, como Desktop, temos a missão de atender mais de 80 escolas aí, com mais de 1.000 APs, cobrindo aí diversas escolas e alunos do ensino público. E temos cada vez mais evoluído no setor do mercado privado. Então, ou seja, as oportunidades elas são muitas, a capacidade da Desktop em atender esse mercado está super preparada, e a gente tem um time de negócios voltado para entender a necessidade do cliente. Então a gente não vai com um portfólio pronto e oferecer para o cliente. A nossa venda ela é consultiva, então a gente entende a necessidade do cliente e se adequa a solução, se adequa a companhia para a necessidade daquele cliente. Então, a gente fica muito feliz com todo o trabalho que a gente vem construindo até agora. É isso que eu ia comentar, né? O próprio Daniel, uma pessoa que tem um cuidado na construção de rede. Aliás, Daniel, vou imitar novamente o Danilo Gentili. Queremos você aqui, hein, Daniel? Boa. Eu sei que a Desktop preza muito pela qualidade, pela uma construção de uma rede estável, né, e tudo mais. Os amigos provedores, sempre quando a gente visita um colega, a gente roda o Brasil todo com o projeto, aí sempre o pessoal pergunta, e a Desktop está entrando no mercado, eu sou um provedor, eu gostaria de contratar. E hoje acho que eu vejo a presença da Desktop cada vez mais forte nos eventos, Exato. mais próximo dos provedores, né? Como que vocês veem isso daí? Por que nesse momento a Desktop agora está aparecendo mais? Foi uma preparação, uma construção de um time sólido para suportar? O que vocês trabalharam para que a gente possa estar hoje entrando no mercado, né? O stand da Desktop, como eu comentei no começo, está bombando aqui os provedores. Então, os colegas ali, principalmente do nosso grupo, que queiram saber um pouquinho mais, como é que eles vão fazer para entrar em contato? Acho que é o Julião que está tocando essa frente aí. Opa, agora entrou na minha praia aqui, cara. Então, eu acho que é como você pontuou, né? Não é uma coisa que acontece da noite pro dia, né? Então, assim, para você criar uma rede tão robusta quanto a nossa, então isso leva alguns anos aí, e a gente hoje tenta aproveitar toda essa robustez de rede, capilaridade pro B2B, né? Que a empresa, historicamente falando, ela sempre foi voltada para a questão do B2C, né? O atendimento residencial, e de um tempo para cá a gente está direcionando esses esforços, né? Essa energia pro B2B, para atender o mercado corporativo, tá? Então a gente está justamente nesse direcionamento aí, e eu cuidando dessa parte dos provedores. Então acho que hoje o diferencial é isso, a nossa capilaridade de atendimento, a gente conseguir entregar uma rede íntegra para o cliente, principalmente o provedor, né? Porque a gente está falando de um cliente que ele vai ter toda a operação refém, né, da nossa conectividade. Então é importante a gente entregar um link, uma conectividade sólida para ele. E uma coisa que eu ia até comentar, né, os nossos amigos são bastante críticos no sentido de entender, talvez, como que está o suporte hoje da Desktop, como é que está a preparação desse time técnico, bacana, como que vocês fazem
para que os profissionais estejam cada vez mais qualificados e entregar um SLA aí de qualidade conforme vocês vêm entregando. Eu acho que um ponto importante que eu posso comentar é a gente estruturou todo o atendimento B2B. Então hoje a gente tem executivos de conta específico para atender uma carteira de clientes, seja ela provedores, seja ela governo, seja ela empresas, onde ele tem o objetivo de dar total atenção para essa carteira de cliente que ele gerencia. Além disso, a gente sabe que não é só o processo do executivo de conta, porque ele não é só o vendedor. Além de ele atender o cliente em vendas, ele atende como suporte também, se o cliente precisa de uma ajuda com relação a um faturamento diferenciado, ou pagar uma conta, ou entender um escalonamento de operações, ele é responsável por tratar esse relacionamento com o cliente também. Além disso, a gente criou dentro do B2B pessoas focadas em produtos e em projetos para cliente. Então a gente tem um pré-venda, um arquiteto de soluções, vamos dizer assim, onde ele desenha o projeto com um viés técnico de acordo com a necessidade do cliente. E depois que vende, né? Que deve ser uma das perguntas. Depois que vende, a gente tem uma equipe de pós-venda, de serviços a cliente, que cuida daquele cliente até o momento da ativação daquele cliente. E após a ativação, a gente faz uma transferência desse conhecimento para o nosso time de operações, e esse time de operações toca o cliente no dia a dia. E aí a gente tem 0800 que atende aquele cliente, tem todo um atendimento específico para esse cliente B2B. Sim. E uma vez que ele tem os canais de escalonamento muito bem claro, ele aciona esses canais, e o meu telefone também fica sempre à disposição do cliente para ele poder tanto trazer as entidades de negócio, quanto também, às vezes, reclamar por um não atendimento, e a gente está aqui na linha de frente exatamente para atender bem esse cliente. É isso que eu ia perguntar, né? O tamanho da empresa, né, Desktop, 1.200.000, né, mil clientes, conforme você comentou, ela tem um dos valores de ser simples e próxima dentro do B2C. Isso também, pelo que eu estou entendendo, dentro do B2B é o mesmo valor. É uma premissa, exatamente. Exatamente. Cliente sempre em primeiro lugar. No B2B, mais ainda, assim. Eu não posso falar pelo B2C, mas pelo que eu vejo, com certeza, nível de atendimento de excelência, mas no B2B é mandatório atender bem o cliente. Tá? Então o cliente tem um serviço conosco, a gente quer que o cliente esteja feliz, e provedores, e vocês não são concorrentes nossos, vocês são parceiros, então a gente atende bastante provedor, pode contar com a gente para atender o seu cliente final também. Então a gente tem diversos modelos de negócio para os 3 mercados que eu comentei aqui. E amigos, é uma coisa que a gente sempre escutava, né? Sempre quando eu estava andando nos corredores dos eventos, pô, cadê a Desktop? A Desktop Sim. não vai. A Desktop está se preparando, está se moldando, e agora está disposta aqui, está dando a cara a tapa para vocês aqui. Acho que vale o bate-papo, tá? A gente está com 3 executivos aqui da companhia que vão poder estar aptos a atender. Fico muito feliz de ver tua fala, Fernando, porque a gente está falando também diretamente para donos e provedores. Meu telefone está à disposição, acho que Sim. isso é fundamental. A gente tem provedor de 5, 10, 20 mil, 100 mil clientes. E a rede hoje que vocês estão atendendo é dentro do estado de São Paulo, é isso? Isso, são 200 cidades dentro de São Paulo. A gente tem um backbone gigantesco. Então, desde o produto mais básico, que é o banda larga, né, a gente atende desde o produto mais básico, que é o banda larga, até conectividade de altíssima capacidade. Então a gente está falando de canais de 100 GB bits por segundo, 400 GB, são 4 canais de 100 GB, tem conectividade de alta capacidade para a internet. E vocês que precisam de uma conectividade mais segura, a gente tem conectividade de internet com mitigação de ataque volumétrico, que é o DDoS, que é um pouco da dor de alguns pequenos Sim. provedores que precisa ter um acesso. Exatamente. Conte com a gente, chame a gente para conversar. A gente tem um modelo de negócio fit para vocês. O mercado privado, a mesma coisa. Então, clientes do mercado privado que precisarem de uma alta conectividade, de uma conectividade protegida, a gente também tem total capacidade de fornecer isso. A gente tem um backbone robusto, a gente pode apresentar um pouco mais. Você falou sobre a presença da Desktop em eventos. Era interessante porque a gente detectou uma falha nossa da Desktop, que era o quanto o cliente conhecia a capacidade da Desktop. Isso. Então, por que a gente está presente nos eventos? Exatamente para que o cliente conheça a capacidade que a Desktop tem.
Então a gente já tinha essa capacidade, mas o cliente não tinha essa visibilidade dessa capacidade da desktop. Então, nosso objetivo de estar no evento, a gente estava na Abrint, tivemos no Parque de Inovação Tecnológica de São José dos Campos, que foi muito bacana, a gente estava lá com o nosso stand também. Estamos aqui na FeatureCon, devemos ter um evento de CIOs até o final do mês também, que a gente vai estar com a nossa presença lá. E a nossa ideia é levar a capacidade da desktop empresas para esse público, para que eles conheçam, possam nos trazer a necessidade de negócio e que a gente possa contribuir com a evolução de cada uma das empresas do interior de São Paulo. Cara, parabéns primeiramente para toda a equipe pela iniciativa, por estar mais próximo dos provedores. A desktop, realmente, como você comentou, ela era bastante procurada, até mesmo pela figura do Daniel, né? O Daniel é um cara bastante conhecido. As pessoas sempre perguntavam, e aí, cadê a desktop? Como é que a desktop está? Agora a desktop já está posicionada. Sim. Vocês vão ter condições de entrar em contato. Tem um site específico da Desktop Empresas? Sim, dentro do próprio site da desktop.com.br você encontra lá a parte de empresas e você consegue entrar. Mas também se colocar Desktop Empresas direto, você consegue ir. Você consegue encontrar a gente. Então, dos dois jeitos, vocês conseguem entrar em contato com a Desktop. E voltando um pouquinho no tema que você colocou do anti-DDoS, a gente tem um case bem interessante, recente inclusive, o Daniel, que é o diretor de TI da Prefeitura de Vinhedo, ele estava aqui de manhã, a gente estava conversando ali com ele. Eles tinham, né, um fornecedor, né, que atuava dentro da Prefeitura, e eles tiveram um ataque massivo dentro da Prefeitura, que não tinha nenhum tipo de mitigação, não tinha nenhum tipo de gestão de ambiente, nada, controle de tráfego, absolutamente nada. E a gente, né, já tinha atuado de primeiro momento, lembraram que a gente tinha, né, algumas soluções. É aquela coisa, né? Foram procurar depois para fazer da forma correta, para consertar algo que estava tendo falha. Mas acho que a ideia aqui, né, que a gente apresentou uma solução, a gente colocou para isso, conseguiu licitar em conjunto ali com a própria prefeitura, fomos contemplados com o contrato. Hoje estão super satisfeitos, a gente atende todo o Paço Municipal, atende todas as praças públicas e tudo, né, com anti-DDoS. Já está tudo contemplado dentro lá para ele, a gente faz toda a gestão do ambiente completo da prefeitura. E acho que a gente sai, né, quando a gente começa a entrar nesse tipo de negociação, a gente sai da esfera só de conectividade. E acho que a ideia, principalmente, que a gente trouxe, né, com o Fernando, com a entrada do Júlio, né, eu vim, né, de telco. A gente sai da esfera somente de conectividade, que é o foco do B2C, mas a gente entra num ambiente muito mais de segurança de informação, cybersecurity, enfim, aí o universo à parte que as empresas estão passando por esse momento de transformação digital, que é extremamente necessário. Então, acho que é bacana voltar nesse tema e falar para o pessoal, né, para todo mundo, seja empresa, parte pública ou atacado, que a gente está preparado também para sair somente da esfera da internet e ir para um outro âmbito de segurança que hoje é tão importante quanto. Isso é muito importante reforçar isso. Eu queria agora puxar um pouquinho sobre carreira, uma pergunta, né? O Fernando também veio de Big Telco, o Léo parece novinho, mas já trabalhou bastante aí nas empresas, ele fez plástica, tá? Como está sendo essa experiência aí, sair de um movimento de uma Big, agora está no ISP, um dos maiores ISPs do país, inclusive, ele está só no estado de São Paulo, mas é um dos maiores ISPs do país, na parte de banda larga. Como que é essa experiência aí, vivenciar, né? Como que é o mundo dos provedores na tua visão, que já tem hoje as duas visões aí, né? Olha, acho que a primeira coisa que eu posso dizer é que é muito diferente, assim, né? A gente vive um universo à parte quando você está dentro de uma Big Telco, a gente sabe da responsabilidade, né, a Oi finalizada, mas da responsabilidade que as três companhias têm, né, TIM, Oi, TIM, Claro e Vivo, tem no cenário nacional. Mas quando eu aceitei o desafio de vir para a Desk, claro, num ambiente, né, de gestão, com a possibilidade de crescer, eu acreditei muito no projeto que me foi colocado lá atrás, no final de 2023, dos ideais da companhia, envolve uma série de fatores, mas muito daquilo que a Desktop, igual você comentou no início, que ela estava se preparando para chegar no momento que a gente começa agora a vislumbrar para o mercado. Acho que assim, questão de estrutura, questão de toda a parte, até da estrutura em si e de oportunidade de mercado, principalmente dentro da capilaridade que a gente tem para fazer os atendimentos aqui, eu vejo que as Big Telcos, por elas estarem num outro estágio, elas deixam de atender clientes específicos que também têm as mesmas necessidades. E acho que aí é onde a gente consegue entrar
competindo de uma maneira saudável e de forma assim, muito sustentável aqui nesse ambiente, né, dentro da nossa regional, não deixando de olhar para os grandes negócios, né? Mas acho que a ideia nossa aqui foi ter criado um time sólido para atender desde o PME até o maior cliente possível, né? A gente vai atender da mesma forma, independente, né, do potencial que esse cliente tenha. Acho que isso é o mais importante. A gente volta no tema da proximidade, né? Ser simples e próximo. A nível de estrutura e infra, a gente não deixa a desejar nenhum Big Telco, nada mesmo. Agora, o nosso diferencial é justamente a correlação que eu costumo falar, produto e serviço. Nosso produto é de primeira linha, a gente não deixa a desejar a ninguém, como eu falei aqui, mas o nosso diferencial é essa proximidade com o cliente, o serviço. O cliente, ele ligar, ele ser atendido, ele ter o relacionamento próximo com os accounts, o atendimento personalidade, como o Fernando pontuou aqui, um serviço de suporte premium ao cliente, um serviço de atendimento especializado. A gente não tem simplesmente um atendimento, a gente tem especialistas atendendo telefone, analistas. Então, acho que esse é o nosso principal diferencial. Eu gostei da fala que o Fernando colocou aqui, que a gente está falando, às vezes o dono do provedor está lá no dia a dia, Sim, tocando, a gente sabe como é que é. O cara ligou, apesar de toda a estrutura de teu atendimento, quando ele falou, meu telefone está à disposição. Às vezes esse cara está lá com um problema, que pode ser uma coisa simples, já conseguiu falar com o próprio Fernando aqui para resolver. Então, amigos, vale a pena bater um papo com esse time aqui, acompanhar e conversar. O nosso projeto aqui, ele vem na formação de profissionais também, de carreiras, dicas. A gente fala com bastante dono de provedor, mas também tem algumas dicas aí para as pessoas poderem chegar em alguns cargos, algumas posições, né? Para aquele jovem, para aquele profissional que está iniciando, essa pergunta eu queria direcionar para você. Fernando, como que tem a fórmula mágica, como que é feito para poder chegar numa posição de head, de diretor, de líder de uma equipe grande, de uma empresa tão conceituada como a Desktop? Como que é isso para você? Como que foi para poder chegar numa posição aí de destaque numa empresa tão conceituada, né? Você tem alguma dica, alguma fórmula? Existe? Se é que existe fórmula, né? Maravilha. Não, boa pergunta. Bom, eu sou oriundo de laboratório de consertar equipamento de comunicação via satélite. Olha aí, então, Christian. Eu comecei na Victory, que depois virou Vicom, e no laboratório, porque eu sempre gostei de desmontar as coisas, gostava de desmontar rádio, gostava de desmontar carrinho, enfim. Então eu tinha já essa proximidade com a parte técnica. E você sair para estágio, cursando o curso técnico, indo para uma empresa de super tecnologia na época, o laboratório era super equipado, foi um ganho na minha carreira de início, conhecer mais dessa área técnica. Lá eu pude me desenvolver nisso, depois eu fui trabalhar numa empresa de rádio, de instalar radioenlace, mas no final das contas foi atender o cliente. Então eu chegava num cliente para fazer instalação de rádio ou fazer um reparo, eu tinha aquela felicidade de conversar com o cliente e entender um pouco mais sobre a necessidade dele. E depois eu fui parar na área de fibra ótica numa startup em São Paulo, que era a Pegasus Telecom, que depois foi adquirida por uma gigante que foi a Telemar, que era presente em 16 estados. Então, num curto espaço de tempo, acho que em 5 anos, eu saí da bancada de consertar equipamento e estava liderando projetos de integração de gerenciamento nacional de 16 estados. E depois eu migrei para negócios do B2B de 2005. Então eu vivo e respiro B2B há 20 anos, né? Então passei por vários desafios de profissão. Fui gerente de São Paulo, depois fui gerente nacional, depois fui diretor nacional, enfim. E a lição que fica você nunca pode parar de estudar, porque a tecnologia ela se renova a todo momento, então estudar sempre é super importante. Ainda mais nos dias de hoje, mas sempre foi assim, a tecnologia sempre está evoluindo, então do 2G foi para o 3G, do 3G foi para o 4, para o 5, já estamos daqui a pouco no 6, vai para o 7, e a tecnologia não para, inteligência artificial, cloud computing. Então parar de estudar jamais, né?
sempre ter atenção ao próximo passo que você quer de carreira é super importante e com quanto você está preparado para dar esse próximo passo de carreira. Então é aquilo que é uma máxima que alguns gestores que eu pude trabalhar falaram para mim cara, se você quer ser um diretor e você hoje é gerente, você tem que já agir como diretor. Então se você quer ser, você hoje é um analista de rede, você quer ser o gerente de rede, já aja como gerente, já tenta buscar a pensar que decisão que você tomaria. Então é importante sempre, para você almejar o próximo passo, é você estar preparado para o próximo passo. Eu acredito muito nisso, né? Senão a cadeira fica muito larga, né? E às vezes você pode estar sendo promovido no momento que você não está preparado. Então você se preparar na cadeira que você almeja, é muito mais difícil você se preparar durante. Então é melhor você se preparar antes. Então se prepara antes, começa a pensar com a cabeça da próxima cadeira que você quer, que vai dar certo. E seja sempre humilde em tudo que você vai fazer na vida. Então, você tendo humildade e tendo colaboração, você consegue atingir qualquer objetivo que você queira no ramo profissional. Perfeito. Pessoal, que aula aí, ó. É isso. Valeu o bate-papo. Senhores, eu gostaria imensamente de agradecer o tempo de vocês aqui. Eu sei que o pessoal já está ali no stand procurando, muitas reuniões agendadas. Fica aberto o convite para vocês, para que vocês possam ir no nosso estúdio e gravar com mais tempo lá. Opa, vai ser um prazer. Bater um papo e contar um pouco mais da Desktop Empresas. Aos amigos aí, provedores aí que estão nos acompanhando, que sempre pediam, cadê a Desktop? Está aqui, ó. 3 executivos aqui à disposição de vocês para conversar, dar todo esse suporte nessa infra aí que a Desktop proporciona. Vou deixar o Léo deixar uma mensagem final aqui de agradecimento ou de qualquer disposição da Desktop para os nossos ouvintes, seguidores aí. Que se você me permite fazer uma reflexão rápida aqui, o que trouxe a Desktop, né? A Desk com 25 anos, desde o início do Daniel, até hoje, permanece como nosso CEO, inclusive. Mas o que trouxe, né? Acho que são os nossos 3 pilares que a gente tanto reforça para dentro da nossa cultura, né? Simples e próximo, ser simples e próximo, resolver com agilidade e fazer bem feito. Eu acho que o que fica de mensagem é que a área da Desk Empresas, ela é nova, ela tem, teoricamente, 3 anos, vamos dizer assim, 3 anos, mas que de nenhuma forma, quando você olha para um outro mercado, geralmente fica algo heterogêneo dentro da empresa, quase como se fosse um novo núcleo nascendo, mas que aparta porque são mercados distintos. Eu acho que a nossa maior força aqui foi ter encontrado uma forma de ter feito algo ao contrário, de uma forma homogênea, né? Acho que a gente tem um núcleo único que olha para a solução como um todo, né? Seja o B2C, seja o B2B, tanto é que a gente responde para a humanidade de negócios agora, não apartado. A gente entendeu isso no ano passado, tem replicado e acho que esse ano de 2025 já é um ponto inicial, é um divisor de águas. Eu tenho certeza que de 2026 para frente o céu é o limite para a Desk. Eu garanto aqui que, cara, a Desk tem muito sucesso e acho que a história da Desktop está só começando. Parabéns aí pelo trabalho que vocês vêm desenvolvendo aí. Muito obrigado aí pela presença e participação de vocês, tá? Que agradeço. Valeu, Edão. Pessoal, obrigado. A gente te agradece aqui a vocês aqui por estar nos ouvindo. Quem está acompanhando esse conteúdo, eu peço que curta, compartilha. Gostaria de fazer uma menção aqui do nosso Telecom, nosso parceiro. Quem tiver interesse em saber mais do trabalho que eles fazem, isso aqui é um equipamento que eles recebem dessa forma, eles acabam entregando dessa forma, todo revitalizado, manufaturado, com extrema qualidade. É um parceiro nosso que está há bastante tempo aí. Acompanhe as gestores da Telecom dentro das redes sociais, Instagram, LinkedIn e tudo mais. Muito obrigado pela tua participação e espero vê-los em breve no próximo episódio. Até mais e um abraço. Valeu, pessoal. Até mais.